Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, uma palavra que fala a respeito dos últimos dias. O quão são dias difíceis que a gente vive, mas a gente deve perseverar a fé para a gente avançar, ao invés de ficar parado no tempo. E você vai entender meditando comigo, tá bom? Então fica aqui nesse vídeo até o final para a gente meditar juntos. Mas eu peço antes a você que está aqui nos visitando no canal, você se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos vídeos aqui, que semanalmente a gente está sempre meditando junto para fortalecer a nossa fé, tá bom? Então o que a gente percebe aqui? Olha só, versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas por que os tempos serão difíceis e a gente está vivendo este tempo hoje? Porque está escrito aqui à frente: pois os homens serão egoístas, avarentos, significa apegados ao dinheiro, jactanciosos, arrogantes. As pessoas, elas não têm empatia com o próximo, não se colocam no lugar do próximo, blasfemadores, desobedientes aos pais, Muitos jovens, você sabe, hoje em dia a gente está numa das piores gerações, se não a pior até hoje, Questão da juventude. Ingratos, irreverentes. Muitas das vezes você percebe que às vezes a gente ajuda uma pessoa, mas muitas das vezes a pessoa se esquece, parece tão rapidamente, o quão você ajudou ela, e acaba se tornando uma pessoa ingrata com você. Irreverentes, aquelas pessoas que muitas das vezes não obedecem, aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que fala que as autoridades aqui deste mundo, a gente deve ser sujeitas a elas. É lógico que a gente precisa de discernimento. Sabemos que muitos são corruptos, muitos são falsos, sim. Muitos abusam da autoridade, mas a gente também precisa usar a nossa inteligência e ser, sim, submisso àqueles que a gente percebe que, sim, eles estão ali exercendo o papel deles. E é dizer sim, senhor, tudo bem, No sentido de obedecer. É um farol vermelho que você passa muitas das vezes que você está errado, sendo que você tem que se esforçar, por mais que você esteja com pressa ali, em obedecer às leis de trânsito. Às vezes é uma simples fila, seja de um banco, seja onde for, que você tem que obedecer ali, não tem que ficar furando fila, enfim, coisas desse tipo. Irreverentes, às vezes irreverência, por exemplo, diante de um juiz, diante de um policial, como citei, de um segurança. Às vezes a pessoa quer falar na gíria, quer falar de qualquer jeito, não sabe se comportar como uma pessoa responsável, equilibrada, diante de uma autoridade, às vezes até na igreja a pessoa, vamos supor, às vezes está lá de qualquer jeito, sendo que é um culto a Deus, ali no momento que os irmãos estão reunidos. Às vezes está lá mascando chiclete, tá avoado no meio da reunião, tipo, pensando lá no feijão, no arroz, no filho que vai chegar em casa, sendo que tem que cultuar a Deus ali em espírito e em verdade, e esquecer das coisas, que estão lá do lado de fora. Desafeiçoados, muitas das vezes a gente percebe, é nítido, as pessoas, para tentar chamar atenção, não sabe se comportar direito, não sabe se vestir direito, tem que se vestir com roupas vulgares, mostrando suas partes íntimas que só lhe cabe o marido ver ou a esposa ver, quer ficar sensualizando, mostrando o corpo, ou muitas das vezes pintando o cabelo de cores fortes, vamos supor, um azul, um rosa,
tudo bem, a pessoa gosta, é o jeito dela, né? Mas tá aqui, tá escrito, desafeiçoados. Não tem uma aparência que Deus quer que ela viva, né? Como uma pessoa reta. Implacáveis, caluniadores, né? Muitas das vezes a gente encontra muito disso. Pessoas que caluniam-nos a ponto da gente ficar assim, poxa, o que que essa pessoa tá falando de mim? O que que eu fiz pra ela? Né? Tipo assim. Mas enfim, tá aqui. Sem domínio de si. Já teve casos que eu falo por mim, eu mesmo eu não vejo muita televisão, né? Porque se eu ver, tem coisas que a gente vê nas reportagens que dá nojo, sinceramente, né? Por exemplo, tá aqui, ó, sem domínio de si. Já vi um caso uma vez que uma mulher ela estava passando na rua, aí teve um rapaz que estava de moto, do nada. O cara arrancou o órgão dele genital lá bem na rua, assim, começou a fazer aquele gesto obsceno, né, de se masturbar. Ou seja, olha o ponto que esse mundo chegou. Aí no fim pegaram esse cara aí e, se eu não me engano, né, só não falo porque eu não tenho certeza, mas se eu não me engano até mataram esse cara. Ou seja, as pessoas estão sem domínio de si, né? São cruéis, muitas pessoas, tá escrito aqui, ó, cruéis e inimigos do bem. A gente sabe que muitos são cruéis, tem pessoa que, tipo assim, por ela não entender a palavra de Deus, que é Deus quem faz a justiça, isso tá escrito, ela quer fazer a justiça com as próprias mãos. Às vezes, é lógico que dá uma raiva grande. Vamos supor que chega um abusador e abusa lá do seu filho. A vontade de matar essa pessoa, com certeza. Mas nós que temos o Espírito Santo não faremos isso, lógico. Deus que vai fazer a justiça com ele. Mas o que que essas pessoas cruéis faz? Pega esse tipo de pessoa que comete esse tipo de crime e muitas das vezes são ladrões, são pessoas que são de partidos, né? Elas querem fazer justiça do jeito delas, entendeu? Elas não entendem a palavra de Deus. Então ela pega essas pessoas abusadoras e zoam elas, né? Decapita muitas das vezes, mata. A gente tem que ser, sabe, pessoas maduras para entender isso. O mundo que a gente está vivendo, para a gente saber lidar com as pessoas no mundo afora. Não é para você ter medo, entendeu? Inimigos do bem, traidores, não preciso falar muito a respeito disso, né? A gente sabe em relação a casamento, em relação a amizades, infelizmente existe muito disso. Atrevidos, eu quando era do mundo, eu já fui uma pessoa atrevida. Eu era um pichador, então você picha a parede dos outros, picha o comércio dos outros, né? Na cara dura ali, não tá nem aí, só quer satisfazer o teu prazer da carne. Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E para finalizar está escrito aqui, ó, foge também destes. Versículo 9. Pois todavia eles não irão avante. E olha só. Então a gente percebe que para nossa vida avançar em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa estar na fé. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente vai ser como esses, pessoas arrogantes, mentirosas, prostitutos, pessoas maledicentes, entendeu? E Deus não quer isso. A melhor coisa que a gente pode fazer é se aproximar de Deus, porque Deus é luz. E quando a gente se aproxima dessa luz, a gente consegue ver as nossas vestimentas espirituais, que era para ser branca, mas muitas das vezes está cheia de manchas, cheia de sujeira. Então a gente se aproximando dessa luz, que é Deus, a gente lendo a palavra dele, a gente meditando, vigiando e orando, assim a gente vai vencer todos os pecados, todas as nossas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas. Porém, essa passagem bíblica a gente percebe que as pessoas que vivem assim são pessoas que estão no mundo. São pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não têm comunhão com Deus, não sabem o que é Deus de verdade, não sabem
o mundo espiritual existe de verdade, ou se sabe, finge que não existe, entendeu? Então, meus irmãos, para a gente finalizar aqui, o que a gente tem que fazer diante de centenas, milhares de pessoas que existem neste mundo afora, pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados? É o que Jesus falou. A gente tem que ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Como? Através das nossas atitudes. Se a pessoa briga, eu não vou brigar. Se a pessoa mente, eu não vou mentir. Se a pessoa ela trai, eu não vou trair. Se a pessoa rouba, eu não vou roubar. Deixa eles para lá, eles não irão avante. Isso está escrito. Tanto aqui na terra, a vida deles será uma bagunça só, como principalmente na eternidade. Jesus falou que esse tipo de pessoa não vai herdar o reino de Deus. Isso também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20. Depois você pode dar uma olhada lá. Então, você quer ser salvo de verdade? Você quer receber essa promessa da salvação de verdade? Enquanto você também está neste mundo, a tua vida avançar em todas as áreas, em todos os sentidos da sua vida, é simplesmente obedecer essa palavra. Amém? Que você possa guardar essa mensagem no teu coração. Muitas das vezes a gente quer ouvir aquilo que nos agrada, mas bom é ouvir aquilo que Deus quer que a gente ouça, porque Ele sabe nos consolar, Ele sabe nos fortalecer, sabe nos direcionar e sabe nos exortar, nos repreendendo quando a gente precisa, como um pai repreende o filho a quem ele o ama. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo e fiquem todos na paz.